Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Sexta-feira, último dia útil desta semana, correria para muitas pessoas. Obrigado por separar um tempinho para se informar e por fazer isso com a gente aqui no telejornal NT Sul. Vamos aos destaques desta edição. Operação contra maus tratos recolhe 18 cães e 7 gatos em Cachoeira do Sul. Os animais foram encontrados em local insalubre e muito debilitados, com desnutrição severa e doença dermatológica crônica. Governo do Rio Grande do Sul investe mais de 106 milhões de reais em horas-máquina para a recuperação de estradas rurais afetadas pelas enchentes. 356 municípios aderiram ao edital. Nós vamos saber por que Cachoeira do Sul não está na lista. O veterinário Edson Salomão apresenta pra gente um sapo criado em cativeiro em Cachoeira do Sul. Hoje no quadro Vida Animal eu vou apresentar para vocês a espécie que deu origem, que inspirou o criador dos jogos Pac-Man, da época dos fliperamas, primeiros jogos de lazer que nós conhecemos. Relatório da ONU classifica os países mais felizes do mundo. A Finlândia segue liderando o ranking pela 8ª vez consecutiva, enquanto o Brasil aparece na 36ª colocação. Esta notícia é destaque no quadro Semana pelo Mundo. Neste Dia Internacional da Síndrome de Down, estudantes da AFAD de Cachoeira do Sul mostraram suas habilidades na cozinha e promoveram uma degustação de biscoitos. A ação tem como objetivo sensibilizar e valorizar a inclusão social. A gente pegou manteiga e margarina, e depois nata, e depois um fermento. As enchentes do ano passado comprometeram áreas de solo na Serra Gaúcha com a perda de carbono em até 85%. Recomposição pode levar até 40 anos. Na entrevista do dia, Thelma Tomás conversa sobre este assunto com o professor Gustavo Bruneto. E eu convido você que está com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo a mandar o seu recado, a fazer o telejornal junto com a gente. Hoje nós vamos falar sobre os países mais felizes do mundo. Na sua opinião, o que faz do Brasil um país feliz ou menos feliz? Qual a sua percepção de felicidade? O que você acha que faria do Brasil um país mais feliz? Manda seu recadinho pra gente. O WhatsApp é o 51997697129. Pode enviar um áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe na nossa telinha. Se você está nos acompanhando por meio das lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, escreva pra gente nas lives que a gente põe no ar também o seu recadinho. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Cachoeira do Sul não entrou na lista de municípios contemplados com horas-máquina para as cidades ou municípios em situação de emergência atingidas pelas enchentes de maio do ano passado. A ação visa a recuperação de estradas e vias rurais nas cidades mais atingidas pelo evento climático, com a destinação de R$ 300 mil por prefeitura. Cachoeira do Sul não apareceu na lista de 356 municípios contemplados com horas-máquina para a recuperação de estradas rurais atingidas pelas enchentes do ano passado. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Cristiano Leivas, Cachoeira do Sul já havia sido contemplada em outra oportunidade. Cada prefeitura vai receber R$ 300 mil disponibilizados via recurso do Fundo do Plano Rio Grande. O prazo para adesão ficou aberto até o dia 4 de março e apenas 2 municípios do universo de possíveis contemplados não se inscreveram. O prazo de execução dos trabalhos será de até 10 meses. O projeto apresentado pelos gestores municipais podia conter contratação de horas-máquina, de equipamentos como trator-esteira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, caminhão, patrola, pá carregadeira e caminhão prancha, além da aquisição de insumos como brita, saibro e cascalho. A iniciativa foi lançada pelo governador Eduardo Leite durante a Expo Inter do ano passado e faz parte do Plano Rio Grande, que atua em 3 eixos de enfrentamento aos efeitos das enchentes: ações emergenciais,
ações de reconstrução e Rio Grande do Sul do futuro. Ontem, 20 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Felicidade. E você sabia que existe um relatório da ONU que classifica os países considerados mais felizes do mundo? O Brasil subiu 8 posições e agora aparece na 36ª colocação neste ranking. A Finlândia segue liderando o ranking do país mais feliz do mundo pelo 8º ano consecutivo. De acordo com o relatório anual de felicidade da ONU, todos os países nórdicos permanecem entre os 10 mais felizes. Os países da América Latina com as melhores posições foram Costa Rica e México. O Brasil subiu 8 posições e ocupa agora a 36ª colocação, sendo o segundo melhor colocado na América do Sul, ficando atrás apenas do Uruguai. O Afeganistão, cenário de uma catástrofe humanitária, volta a aparecer como o país mais infeliz do mundo. O relatório é baseado em fatores como avaliações pessoais de satisfação com a vida, apoio social, expectativa de vida com boa saúde, liberdade e índices de corrupção. O sul da Espanha se vê afetado por fortes chuvas provocadas por uma tempestade. Várias províncias do país estavam em alerta amarelo e laranja nesta terça-feira devido às chuvas, ventos e ondas fortes. Estradas e o tráfego ferroviário foram prejudicados. As tempestades causaram a cheia de vários rios, já afetados depois de quase 3 semanas de chuvas praticamente sem interrupção. As últimas semanas na Espanha encerram a intensa seca que o país sofreu entre 2021 e 2024. O Equador declarou emergência no sistema do maior oleoduto do país e freou as exportações de petróleo depois de um vazamento que contaminou pelo menos 5 rios na província de Esmeraldas, no noroeste do país. A ruptura aconteceu nesta quinta-feira e provocou o vazamento de dezenas de milhares de barris de petróleo, que contaminaram os rios que desaguam no Oceano Pacífico. A empresa não determinou a quantidade derramada, mas autoridades regionais estimam que foram cerca de 200 mil barris. Cerca de 500 mil pessoas foram afetadas pelo incidente. E após uma estadia inesperada de 9 meses no espaço, 2 astronautas da NASA finalmente retornaram à Terra nesta terça-feira, concluindo uma missão que ganhou a atenção do mundo todo. A cápsula, que estava na Estação Espacial Internacional, fez uma viagem de 17 horas até as águas do Golfo do México, onde foi resgatada por um barco. Agora, os astronautas vão passar por um programa de reabilitação de 45 dias para se readaptar à gravidade. Isso aí, algumas das informações do que aconteceu ao longo desta semana ao redor do planeta. Mas eu gostei dessa informação dos países mais felizes do mundo. Interessante a gente conhecer um pouquinho, inclusive o país que ficou no topo desse ranking é a Finlândia. E se a gente for a fundo aí entender por que os finlandeses estão tão felizes, tem aspectos assim bem importantes, a questão da saúde pública, que funciona muito bem. É claro que são países que têm uma população bem menor, se a gente for fazer uma comparação com o próprio Brasil, ou países que são até maiores do que o nosso território aqui. Mas essa é uma percepção muito importante, a saúde pública que funciona bem, a sensação de menos corrupção, a sensação de confiança em seus governos, são coisas que fazem a diferença. Educação pública também, então são coisas que vão afetando o dia a dia e essa percepção da população faz com que essa população viva de uma forma mais feliz. Como eu mencionei antes, já abro espaço para você de casa mencionar o seu ponto de vista, a sua opinião também. Da sua opinião, do seu ponto de vista, o que precisaria acontecer no Brasil para que a gente se sentisse mais feliz, para que a gente tivesse mais confiança, para que a vida ficasse um pouquinho mais fácil? Manda sua mensagem para a gente aí no nosso WhatsApp, daqui a pouquinho eu quero ouvir o seu recadinho. 51997697129, o número para você interagir com a gente. O Rio Grande do Sul confirmou ontem
a primeira morte por dengue no estado em 2025. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vítima é uma mulher de 59 anos, moradora de Porto Alegre e que apresentava comorbidades. O óbito foi registrado no último sábado, mas a causa só foi confirmada ontem. Só neste ano, o Rio Grande do Sul já registrou 1.525 casos confirmados da doença. O contágio de 1.176 aconteceu dentro do próprio estado e o restante se refere a casos de gaúchos que foram infectados em viagem a outro local. E hoje e amanhã foi de degustação dos biscoitos produzidos pelos estudantes da AFAD de Cachoeira do Sul, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A mobilização tem como objetivo sensibilizar e valorizar a inclusão social. Mesa estendida e biscoitos servidos. Foi assim que os estudantes da AFAD de Cachoeira do Sul apresentaram o que foi feito por eles em uma oficina de culinária, que há pelo menos 10 anos é realizada pela associação. Eles puderam demonstrar suas habilidades na cozinha, além de proporcionar aos clientes da rede Tischler uma deliciosa degustação de biscoitos feitos especialmente para a ocasião. O objetivo é, além de celebrar a data, promover a reflexão sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças, temas que têm ganhado cada vez mais relevância no cenário atual. Mas eles podem desenvolver algum trabalho, podem contribuir com a vida toda da sociedade em geral, né? Então é por isso que a gente faz algum tipo de atividade no dia 21, que é o dia da Síndrome de Down, né, para ressaltar esse ponto de vista que se tem, para ressaltar a importância disso. Então, junto com as professoras, a turma desenvolve ou biscoitos, ou outros tipos de iguarias, de coisas assim, né? Nunca se tinha pensado nessa possibilidade de vir demonstrar isso para o público, né? Aí a gente conversou com a rede Tischler, né, para eles serem parceiros dessa nossa ação. Eles prontamente concordaram, né? Então a gente está aqui, é uma forma de divulgar, né? Todo o público que está entrando no mercado está enxergando e sabendo que existe. É importante para a FAD, porque apesar dela ter 30 anos, ainda tem muitas pessoas que não conhecem, né? Nunca ouviram falar, né? Mas então uma ação dessas facilita muito, né, a divulgação e a visibilidade da associação. A gente pegou manteiga e margarina, e depois nata, e depois um fermento. Isso aí. E aí saiu o biscoito pronto hoje aqui para ser provado pelo pessoal. Sim. Que bacana, que bacana. É sim. E como é que está sendo essa experiência? Está sendo muito seco aqui, ó. E foi difícil ou não? Eu tive que fazer. Conseguiu fazer? Sim. A Associação de Familiares e Amigos do Down de Cachoeira do Sul contém 33 estudantes. A síndrome de Down foi nomeada em homenagem ao médico britânico John Down, que em 1862 descreveu pela primeira vez o quadro clínico dessa condição genética. A data foi oficialmente estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012, com o objetivo de sensibilizar o público global sobre os direitos e as necessidades das pessoas com deficiência. Bom, depois de fazer as gravações necessárias para a reportagem, chegou a minha hora de experimentar um biscoito produzido pelos estudantes da AFAD. Aqui está uma bolachinha. Aqui está. Vamos experimentar agora, viu? Muito bom. Tem também a receita aqui, ó. Muito bom, agora a gente quer ver o Bernardo fazer essa receita em casa, né? Brincadeira, mas o nosso abraço a todo o pessoal da AFAD, aos estudantes, uma bela ação
Parabéns também à rede de supermercados Tischler, que abraçou essa iniciativa, que permite um pouco de inclusão, de conhecimento do trabalho da associação da AFAD, como o seu Hugo Pandolfo mencionou na reportagem. É uma associação que tem cerca de 30 anos, que tem muita gente que nunca ouviu falar. E a gente traz aqui também porque é um tema muito importante para a nossa sociedade. Minha gente, está na hora do quadro Vida Animal. Você sabe, né? Sexta-feira, aqui no Telejornal NT Sul, a gente recebe o veterinário Edson Salomão para falar sobre os animais domésticos, para falar de animais que são silvestres também. E hoje tem um animal assim bem peculiar. Quando eu falar aqui, eu tenho certeza que alguns já vão se arrepiar. Sapo, pois é, Salomão hoje vai falar sobre sapo. Eu sei que é um animal assim que divide opiniões, tem aqueles que apreciam, que gostam, tem aqueles que querem a distância, né, do sapo. Quanto mais longe, melhor. E hoje ele vai contar uma história, vai apresentar um animal muito peculiar pelo seguinte: tem um jogo de videogame muito conhecido das antigas fliperamas chamado Pac-Man, pois este sapo, ele serviu como base, né, justamente para a criação deste jogo. A gente confere um pouquinho da história agora. Os animais silvestres e exóticos sempre exerceram um fascínio muito grande nos homens. Então, é muito gratificante, faz bem para a saúde. Um animalzinho como esse que vocês vão ver agora é um animal silvestre. O local de origem dele é a América do Sul, né? Principalmente no Brasil, na Argentina e no Uruguai, é onde que existe essa espécie na natureza, né? De nome científico Ceratrops, o gênero, tendo que esse gênero tem várias espécies, várias colorações, e uma das colorações mais cobiçadas é a amarela. Amarela porque ela é albina, essa cor é de uma espécie albina. E tem o olho vermelho, então é característica de ser albino esse anfíbio. A sua enorme boca, que pode ingerir presas até quase que maior que ele, deu origem a um joguinho de recreação dos mais antigos, na época dos fliperamas. Tem muita gente que nem conheceu os fliperamas. E tem também na internet o Pac-Man, porque devido a essa boca grande, então o desenhista fez tipo um sapinho amarelo, uma boca grande que vai devorando tudo que passa pela frente, vai contando pontos. É um jogo infantil que até os adultos jogam também. E na época dos fliperamas era o maior sucesso. Então foi inspirado nesse sapo, o sapo Pac-Man. As principais curiosidades deste sapo é que ele fica muito tempo enterrado, né? Fica só com os olhos de fora, simulando assim, uma falsa paciência. Qualquer presa que passar na frente ele devora. E ele, ao contrário dos outros sapos, ele, quando ameaçado, ele se torna até agressivo. Ele pode abocanhar quando ele se sentir em perigo. Bom, então ele tem um grande apetite, né? E ele não é um bom nadador. Se botar na água, assim, ele pode até morrer afogado, ao contrário dos outros sapos que ficam nadando bastante tempo. E ele tem também uma importância muito grande no equilíbrio ecológico, porque ele serve de alimentação para outras espécies, como outras cobras, lagartos, gaviões, falcões, corujas, que capturam e ele então é importante na cadeia alimentar. E ele também é um indicador de que o ecossistema está saudável. Aonde existe poluição, não existe esse sapo. Ele também, na pele dele, é uma pele úmida, ele tem uma respiração, ele pode absorver também oxigênio pela pele, ele transpira pela pele também, e é um animalzinho que tem que ser preservado. Não é comum a gente encontrar na nossa região aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho essa espécie albina, assim, é uma coisa que tem mais nos criadouros credenciados. Por ser um animal silvestre,
não pode pegar e criar em cativeiro, chegar a capturar e criar em cativeiro. Esse aqui é proveniente de um criador legalizado, ele tem microchip, ele tem documentação. Se por acaso vier uma fiscalização agora, aqui é só mostrar os documentos e o proprietário não vai se incomodar, porque eu sempre recomendo, nunca comprem animais que não sejam legalizados. No momento que vocês começarem a adquirir animais, criar animais, retirando da natureza, vocês estão fazendo um crime ambiental. E nós temos que evitar esse tipo de problema, né? Tanto para a natureza como para o bolso, porque a multa é muito pesada para alguém que for pego criando um animal silvestre sem a licença do IBAMA, que é o órgão fiscalizador a nível nacional. A reprodução acontece no verão, em épocas chuvosas. Para se criar um animal silvestre, tem que ter também muita responsabilidade e requer muita higiene, muito cuidado. Esse sapinho, a hora que o Léo Samartim estava passando a água, antes ele passou um produto para tirar o cloro, não, o cloro da água da torneira, não prejudicar ele. Alimentação, tenébrio, é uma larvinha, né? Filezinho de tilápia, carne, né? Seria a parte proteica, que é fundamental, e também neonato, que é o ratinho. Um ratão, por exemplo, jovem, ele já consegue ingerir, mesmo sendo desse tamanho, porque ele abre a boca e acomoda no seu sistema digestivo e vai conseguir retirar os nutrientes de presas, até presas vivas. As doenças. Esses animais, se não cuidados adequadamente, são muito sujeitos a doenças. Existem várias doenças, principalmente as bacterianas. Então é um animalzinho que proporciona para o seu proprietário momentos de grande prazer, de relaxamento, né? De descontração no momento tão atribulado de serviços e de notícias ruins. Tu ficar observando uma obra do Criador dentro da sua residência, com segurança, legalizado, é um privilégio que só os que amam os animais vão sentir. Até a próxima. E agora está na hora da participação da nossa audiência. Você de casa pode mandar o seu recado, trazer a sua opinião, contar a sua notícia também. O WhatsApp é o 51997697129. Vamos para a telinha, tem recados chegando aqui. A Ana Clara Correia gostaria de saber se aquele sapo bem grande é perigoso. Aparece muito lá na casa da minha filha e ela tem crianças. Ana, eu não sei te dizer aqui a resposta. Correria o risco de dar uma resposta equivocada aqui se eu comentasse, tá bom? O que eu vou te pedir? Se você puder, pede para a filha aí tirar uma foto do sapo, manda pra gente. Nós vamos encaminhar para o veterinário Edson Salomão e aí ele traz a resposta e a gente encaminha para vocês, tá bom? Obrigado pela participação e pela pergunta. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Angelice está participando. Estudantes da Escola Cândida Fortes Brandão, acompanhados da professora Angelice Sheffield, disciplina de Ciências, e do professor Edson Santos, disciplina de Educação Física, na manhã desta sexta-feira, dia 21, véspera do Dia Mundial da Água, fizeram uma caminhada distribuindo folhetos de conscientização sobre o uso deste recurso renovável, que se encontra ameaçado. O tema deste ano é a preservação das geleiras. Muito bom, ação muito importante realizada aí na escola. Muito obrigado a Angelice, professora Angelice, pela participação com a gente. Quem mais? Professor Edson Santos, toda a turma que se empenhou nesse trabalho de conscientização. É isso aí, precisamos de ações assim para melhorar o nosso mundo, né? Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. A Cássia também está participando. Preciso que a prefeitura veja como vai mandar arrumar a saída da minha garagem. Não tem como sair de carro, nem entrar. Não foi só conosco, todos ficaram com problema. Onde era para ele não fazer, ele rebaixou muito na rua Ernesto Pertilli. O número, a Cássia manda aqui, o número 2770.
E ela diz que precisa que providenciem isso. Foi na segunda, não tinha ninguém em casa. E aí ficou a complicação para os moradores. Obrigado, Cássia, pela tua participação. Deixamos aqui este alerta para a Secretaria de Infraestrutura Urbana para fazer aí a manutenção necessária. Mais recadinhos? A Maria Beatriz está participando aqui. Quero reclamar da ponte do Capané. Está horrível de transitar e a estrada está cheia de buracos. Desviamos de um e caímos em outro. Peço socorro. Ela mandou um vídeo, eu não sei se nós temos áudio para mostrar aqui, pedi para a produção só nos confirmar, não tenho áudio, mas temos aqui o vídeo, né, com as imagens do que a Maria Beatriz está relatando. Para começar, a ponte está ali numa situação bem precária e a estrada como um todo também com essa série de problemas, conforme a Maria relata. Então é importante mencionar que aqui a responsabilidade não é da prefeitura, por conta do tipo de estrada, mas a gente igualmente deixa aqui o alerta importante porque a manutenção tem que ocorrer e de todo modo a prefeitura também pode pressionar as autoridades competentes para que essa manutenção aconteça. Muito obrigado, Maria, pela tua participação. Daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, operação contra maus tratos recolhe 18 cães e 7 gatos em Cachoeira do Sul. Os animais foram encontrados em local insalubre e muito debilitados, com desnutrição severa e doença dermatológica crônica. E ainda, as enchentes do ano passado comprometeram áreas de solo na Serra Gaúcha com a perda de carbono em até 85%. Recomposição pode levar até 40 anos. Na entrevista do dia, Thelma Tomás conversa sobre este assunto com o professor Gustavo Brunet. O intervalo é rápido, nós já voltamos. Já estamos de volta ao vivo. Boa tarde para você que está chegando agora, ligando a sua televisão. Muito obrigado por estar com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Meio-dia desta sexta-feira e já está todo mundo querendo saber sobre previsão do tempo, né? Será que vai dar tempo bom para o fim de semana? Vamos começar vendo imagens da nossa câmera ao vivo. No centro da cidade de Cachoeira do Sul, nesse comecinho de outono, temos o segundo dia de outono e hoje mais um belo dia de sol, dia ensolarado, é inclusive o dia mais quente desta sequência de dias ensolarados. Vamos ver então a previsão para amanhã e também para os próximos dias aqui para a região, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Sexta-feira em Cachoeira do Sul segue com o tempo firme, predomínio de sol e calor, mínima 19 graus e máxima 31. Sábado deve ser o dia mais quente dessa sequência e vai ter sol entre nuvens, mínima 18 graus e máxima 33. Domingo vai ter sol entre nuvens ao longo do dia, eventualmente alguns períodos de céu nublado, mínima 20 graus, máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A tarde vai ser ensolarada em grande parte do estado e há previsão de calor. O vento vai predominar do quadrante norte-nordeste, transportando ar mais abafado para o estado. Na fronteira com a Argentina, a temperatura deve alcançar marcas em torno dos 35 graus. Entre a tarde e a noite, as nuvens aumentam nas fronteiras oeste e sul. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Também 30 em Santa Maria, na região central. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 24 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 27 graus. A Prefeitura de Cachoeira do Sul anunciou uma importante reforma no posto de saúde do bairro Promorar. A obra vai ser custeada pela empresa Copelme Mineração Limitada. Segundo Cristiano Weber, diretor de sustentabilidade, a ação integra os programas sociais desenvolvidos pela empresa aqui no município. A indicação desta unidade de saúde partiu da UCAB, que solicitou apoio para a reforma do local. A Copelme vai investir em tinta para a pintura interna e externa do prédio, na troca do forro de madeira e dos rodapés por PVC e também na instalação de um novo ar-condicionado. A mão de obra vai ser viabilizada pela Prefeitura. Com a reforma, que deve iniciar nas próximas semanas, a sala de vacina vai voltar a funcionar e o posto vai passar a ofertar serviço odontológico à comunidade.
Vamos ver mais recadinhos da audiência? Muito obrigado a você que está participando com a gente nesta sexta-feira. O WhatsApp para você mandar o seu recado está na tela e vamos ver aqui quem fala com a gente. A Francine Cardoso. Hoje é o dia dele. O sogro, o avô e o pai. É exemplo de orgulho e base para os filhos e netos. Parabéns, aproveite seu dia. Saúde e felicidades, seu João. Grande abraço aí para o seu João. Obrigado, Francine, pela tua participação com a gente. Quem mais? Temos mais recados aqui. A Fátima. Parabéns à Escola Antônio Vicente da Fontoura pelos 110 anos. Não começou ontem não, né? É uma super história. Obrigado, Fátima, pela participação. Temos aqui mais recadinhos. A Guacira, dizendo aqui que ela tem pânico de sapo. Deus me livre, coragem. Obrigado, Guacira, pela tua participação. A gente trouxe antes, no quadro Vida Animal, a história daquele sapo que deu origem ao jogo de videogame, o Pac-Man. Para quem perdeu, daqui a pouquinho vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Temos aqui mais recadinhos. Olha aqui, ó. Nós tivemos uma telespectadora antes que mandou uma mensagem, deixa eu pegar aqui o nome dela, foi a Ana Clara Correia, perguntando sobre um sapo grande que por vezes aparece lá na casa da filha dela, e aí a dúvida é se aquele bicho era perigoso, né, por alguma razão ou não. E o Dr. Salomão estava nos assistindo, já rapidamente mandou um áudio aqui para nos socorrer. Dr. Salomão, muito obrigado. Vamos ouvir aqui o que o Salomão nos diz. Respondendo à pergunta da telespectadora, é sobre o sapo grande. Possivelmente seja o sapo cururu, aquele que tem um caroço abaixo, acima dos olhos, assim, que é uma glândula que tem veneno muito potente, só que ele não pode expelir. Mas se um animal, um cachorro morder e ingerir aquele veneno, tem muita chance de ir a óbito, porque o veneno é muito potente. Tá? Então, resumindo, tem que ter um certo cuidado, né? Obrigado, Salomão, pela participação com a gente, respondida a dúvida da nossa telespectadora. Daqui a pouquinho nós temos mais um bloco de interatividade. Se você chegou agora, ainda dá tempo de contar a sua notícia, enviar aí o seu comentário sobre os conteúdos que estão no ar. Gente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul prorrogou as inscrições para os estudantes que quiserem participar do processo seletivo para estagiários. Agora, os interessados podem se inscrever até o dia 31 de março. A aplicação da prova vai ser online no dia 13 de abril, das 2 às 13h30 da tarde, por meio da plataforma Google Forms. O edital, com as alterações, inclui ainda os cursos de comunicação social, engenharia elétrica e engenharia mecânica, na tabela de áreas e vagas disponíveis. Todas as informações podem ser conferidas na edição de hoje do Diário Oficial Eletrônico no site da Prefeitura. A gente vem mostrando aqui no NT Sul o reflexo da inflação e da alta dos juros no Brasil. E certamente você vai concordar comigo. Os efeitos disso tudo são ainda mais perceptíveis quando a gente vai ao mercado. Está cada vez mais difícil não sentir o impacto no bolso. Ir ao mercado ou à feira virou um grande teste. Para o bolso, a alta dos preços exige que os consumidores façam malabarismo com o orçamento doméstico. Muito caro, aumentou demais. Não tem condições mais não, está muito caro mesmo. No mercado a gente não pode ir, todo dia que você vai ter um preço diferente. E os números dão razão a quem reclama. De acordo com o IBGE, em fevereiro a inflação oficial, medida pelo IPCA, subiu 1,31%. Foi o maior resultado desde março de 2022, quando tinha marcado 1,62%, e o mais alto para um mês de fevereiro desde 2003. Tá, assim, absurdo, né? Eu acho que todo mundo que eu conheço hoje vive numa situação de quase insegurança alimentar, porque a gente chega no mercado um dia, simplesmente as coisas aumentaram, a gente escuta muitas promessas de que a gente vai tirar a inflação daqui, tirar um imposto dali, mas quando a gente vai no mercado, a sacola está sempre mais cara. A alta dos preços dos alimentos e da energia, além das incertezas em torno da economia global, fizeram o Banco Central aumentar pela 5ª vez seguida os juros básicos no Brasil. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumentou nesta quarta-feira a taxa Selic em 1 ponto percentual, passando para 14,25% ao ano.
Uma operação recolheu 18 cães e 7 gatos aqui em Cachoeira do Sul. Os animais foram encontrados em local insalubre e muito debilitados, com desnutrição severa e doença dermatológica crônica. O responsável foi autuado por maus tratos, com multa que ultrapassa os R$34 mil. As imagens são de cortar o coração. Uma denúncia feita pelo 190 mobilizou a patrulha ambiental da Brigada Militar e uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul no resgate de 18 cães e 7 gatos em mais uma ação de fiscalização contra maus tratos de animais no município. No vídeo é possível ver os animais desnutridos em total condição de abandono. Todos os cães e gatos foram resgatados e passaram por avaliação veterinária, tendo início imediato dos protocolos terapêuticos. Os felinos ficaram sob os cuidados da ONG Pelo Amigo, que assumiu a responsabilidade por seu bem-estar. Já os cães foram acolhidos com o apoio da ONG AME. Essa foi uma denúncia feita para o 190 e, como de praxe, o 190, quando é esse caso de maus tratos a animais, eles nos repassam e é programada uma ação conjunta entre o setor de fiscalização animal aqui da Secretaria do Meio Ambiente e a patrulha ambiental. E eles programam e fazem essa abordagem, tá? Então essa denúncia veio via 190. E aí o pessoal chegou lá no local e encontrou todo aquele cenário de terror lá que todo mundo viu nas redes sociais, né? Porque os animais ali foram abandonados à própria sorte, sem alimentos e comida, estavam moribundos já, alguns na iminência de morrer. E o que mais nos choca é a capacidade do ser humano de fazer isso com seres vivos. O responsável foi autuado por maus tratos com multa no valor de 350 URMS mais R$1.000 por descumprir a notificação da Secretaria e encaminhada à Delegacia de Polícia. O valor ultrapassa os R$34 mil. Ele também responderá criminalmente pelo fato. Maus tratos podem ser denunciados pelo e-mail sempra@cachoeiradosul.rs.gov.br, protocolo-geral da Prefeitura e, em caso de urgência, acione a Brigada pelo 190. Situação lamentável, né? Que sirva de exemplo para o município de Cachoeira do Sul e que as pessoas se conscientizem da responsabilidade que têm. Se tem determinados animais, se estão ali sob seus cuidados, precisam ser bem cuidados. Ou então, a pessoa não pode simplesmente ficar responsável por esses animais, precisa buscar ajuda, mas é uma crueldade tremenda. As imagens são chocantes, a gente nem utilizou todas elas aqui. Então é importante que sirva de alerta para todo o nosso país, inclusive, essa questão de cuidado com os animais. Uma pesquisa realizada por professores da Universidade Federal de Santa Maria, em análises de coleta de solos na Serra Gaúcha, apontam que o alto volume de chuvas registrado nas enchentes de maio de 2024 comprometeram a qualidade do solo. A avaliação estima que a recomposição pode levar até 40 anos. Daniel, boa tarde para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Eu vou conversar com o professor da UFSM, Gustavo Bruneto, sobre uma pesquisa que ele desenvolveu apontando que as enchentes aqui no estado do Rio Grande do Sul afetaram severamente o solo. Isso a gente já tem um apontamento prévio, mas ele fez um diagnóstico a respeito do que aconteceu na Serra Gaúcha. Boa tarde, Gustavo. Vamos conversar um pouquinho então sobre o diagnóstico que tu conseguiste fazer com relação ao tempo, principalmente, eu já começo te perguntando por aí, em que vai ser necessário para a recomposição desse solo nos altos da serra aqui do estado do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e oportunidade. Sim, nós realizamos um diagnóstico dos teores de nutrientes em solos que receberam um volume de chuva o ano passado, final de abril, início de maio. O volume de precipitação foi muito elevado, com isso, na Serra Gaúcha e em outras regiões, nós tivemos perda de solo, ou seja, transferência de solo de partes mais altas para partes mais baixas. Além disso, nós tivemos perda de água e perda de nutrientes. Com essa ação do excesso de chuva sobre o solo, surgiu a demanda, principalmente da sociedade, né, de cooperativas, de produtores e técnicos, para que nós fizéssemos um diagnóstico para verificar
quais que tinham sido realmente os impactos negativos. E aí nós fomos ao campo, definimos uma área a ser amostrada, trabalhamos com solos de alguns municípios da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul, Veranópolis, Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, entre outros. Coletamos esse solo ele foi submetido à análise aqui na Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos e o nosso grupo de pesquisa GEPASSES, e nós observamos que, além da perda de solo, nós tivemos bastante perda de matéria orgânica do solo. E por que a matéria orgânica do solo é importante? Ela é de suma importância porque ela é fonte de nutrientes para as plantas. Então, toda vez que nós tivermos perda de matéria orgânica do solo, menor a quantidade de nutrientes que ali ficarão para que possam ser amanhã depois absorvidos pelas plantas, seja ela videira ou pessegueiro, que ali é uma região importante, né, da Serra Gaúcha de produção de frutas. E também outra informação que também é muito importante foi a perda de teores de fósforo no solo. Por que o teor de fósforo é importante? Porque o fósforo é um elemento determinante do crescimento, da produção e mesmo da qualidade de vários produtos, hortaliças, frutas, entre outras. E como houve uma transferência do solo da parte mais alta para a parte mais baixa, e uma parte do solo até chegando a águas superficiais, por exemplo, os rios, automaticamente o fósforo ele fica muito ligado ao solo e ele também foi perdido. O que representa isso aí para o setor produtivo e o produtor? Basicamente representa que, se o solo for incorporado à agricultura, ele vai ter que investir recurso com fertilizante fosfatado e, além disso, o fósforo perdido potencializa a contaminação de águas. Tá, então aí a gente já tem duas questões para aprofundar. No caso da recomposição do solo, né, que tu já disseste que foi bastante prejudicado, no teu estudo aponta aí até 40 anos para que isso seja estabilizado. A minha pergunta é no sentido de que se existe uma ação humana que pode diminuir esse prazo previsto a partir da análise que tu fizeste. Sim, 85% do carbono que tinha no solo daquelas áreas que nós amostramos, isso é importante, né? Ou seja, não é toda a Serra Gaúcha, é dos pontos amostrados, 85% do carbono e automaticamente da matéria orgânica foram perdidos. E aí, se considerando alguns cálculos que nós fizemos, né, e também isso vai depender muito da prática de manejo do produtor, se ele usa plantas de cobertura, resíduos orgânicos, etc., mas tem aí um número de anos longo que vai ser necessário para incrementar esse teor de matéria orgânica no solo, que pode chegar, segundo os nossos cálculos, de 14 até 40 anos. Isso vai depender bastante, reforçando, das práticas de manejo que o produtor já utiliza nas suas propriedades. E aí vem a pergunta, o que a gente pode fazer do ponto de vista de minimizar esses problemas? Talvez uma linha de raciocínio, como que a gente pode se preparar para outros eventos que vão acontecer, mas também propor soluções para essas áreas bastante atingidas e degradadas. Uma das práticas que se recomenda, a pesquisa recomenda e também a extensão, é usar plantas de cobertura de inverno. Aveia, azevém, outras espécies que são bem adaptadas à região sul. Isso pode ser semeada nos próximos meses, essas plantas, isso protege o solo, também cicla nutrientes e é um aporte de carbono interessante para o solo. Então, automaticamente a gente vai estar contribuindo para manter nutriente, proteger o solo, mas também aportar carbono que foi perdido. Outra prática que é bastante relevante é, primeiro, fazer uma análise de solo e, a partir da análise de solo, definir, por exemplo, a necessidade de aplicar calcário, que é um corretivo da acidez do solo, ou mesmo adubação. E, se possível, na adubação, quando for necessário, aplicar resíduos orgânicos. Por quê? Porque você estaria fornecendo nutriente e também carbono ao solo. Isso ajuda a incrementar o carbono no solo, a matéria orgânica, e melhora a fertilidade do solo. E dessa forma o solo ele vai ter uma condição melhor para que amanhã depois siga, né, sendo produtivo. E além disso, para fechar, outra prática que é importante é justamente o uso de terraços, né? O terraceamento para proteger o solo, diminuir as perdas de água e solo, são práticas já conhecidas e que podem ser utilizadas. Com relação à informação que o senhor trouxe ali sobre a contaminação da água, em que nível isso acontece, qual é o comprometimento, isso chega até a casa dos usuários ou as estações de tratamento conseguem reverter, quais são os danos que esse dado traz para a sociedade em geral?
Toda vez que a gente tem uma transferência de solo, uma perda, e ali foi no caso da Serra Gaúcha, que são solos localizados em região declivosa, né, de altitude, nós tivemos a movimentação desse solo para baixadas, e automaticamente nas regiões de baixada é muito comum você ter os rios, tá, os mesmos riachos. Toda vez que o solo ele saiu da parte alta e ele entrou no rio, no riacho, a água, especialmente naquele momento que a precipitação era elevada e o volume de água nos rios era elevado, transportou essas partículas de argila, silt, areia e mesmo matéria orgânica para o longo do rio, do leito dele, e também parte do solo foi depositado em regiões mais baixas, por exemplo, nas várzeas. O solo que ficou no fundo do rio, que a gente chama de sedimento, né, se ele possui muitos nutrientes, amanhã depois parte do nutriente que está no sedimento, na parte inferior da água, vai ser liberado para a água. E aí você aumenta a concentração de alguns elementos, que pode ser do próprio fósforo. Se você aumentar demais a concentração de fósforo, ou mesmo carbono ou nitrogênio na água, o consumidor e a pessoa ela vai poder verificar, especialmente nos períodos mais estivais, seco, com menos chuva, a água ficar um pouco mais verde. Aí acontece um processo que é eutrofização e eutroficação, os dois termos também são utilizados, que é justamente o quê? Incremento do teor de nutrientes que tem na água, e isso ajuda a proliferação de micro-organismos e faz com que a água, amanhã depois, se torne, inclusive, inadequada para o consumo humano, mesmo animal. Então, tudo isso pode acontecer em virtude dessa perda de solo e junto também a perda de nutriente. Outra informação, esse estudo e essas conclusões que foram obtidas a partir do seu trabalho, elas têm algum efeito ainda a longo prazo? Porque a gente está entrando no outono, existe aí uma probabilidade de maior volume de chuva e caso nós tenhamos repetido um episódio semelhante ao que vivenciamos em 2024, isso tende a se incrementar? Como que se pode fazer uma projeção dos efeitos desse estudo que já apontou essas perdas todas no solo na Serra Gaúcha? Os nossos colegas da climatologia, que têm trabalhado bastante na região sul, têm bons profissionais de boas instituições, inclusive aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eles relatam que os eventos extremos, ora muita chuva e ora seca, eles vão acontecer com maior frequência, então a gente tem que estar preparado. Exemplo, aqui nos últimos 5 anos, nós tivemos 4 anos de seca e 1 ano com muita chuva, então isso já mostra os eventos extremos. O que você deve fazer do ponto de vista técnico? Você tem que se preparar para esses cenários extremos. Então, se preparar é o produtor e o técnico que está lá produzindo alimentos, verificar sempre o que eu posso fazer para que um dia, se acontecer anos com muita chuva, e vamos torcer que não seja todo esse volume que nós tivemos o ano passado, mas se acontecer essas precipitações intensas, como é que eu posso perder menos solo? E perder menos solo é adotar práticas, por exemplo, o uso de planta de cobertura, uma boa adubação, uma boa calagem para essas plantas de cobertura crescer, o uso de terraceamento, o incremento de matéria orgânica no solo é fundamental porque ajuda a aproximação de partículas e faz com que o solo seja bem estruturado. Isso ajuda na infiltração de água e também no crescimento de outras plantas. Isso ele pode fazer. E, por outro lado, convém destacar que nós vamos ter anos que vão ser anos de pouca chuva, seca. E aí o que você pode fazer também? Se você fizer essas práticas que eu comentei, isso também vai ajudar a manter a umidade nos anos que vai chover pouco. Então, você ter plano de cobertura, deposição de resíduos, manter a umidade, são estratégias para que o sistema de cultivo, a planta que ali vai estar, vai sofrer menos em virtude das altas temperaturas e pouca disponibilidade de água, além do uso de irrigação, que é uma estratégia que quem tem água e tem condição financeira de ter, o sistema convém, e outras possibilidades, dependendo das plantas, né? Selecionar ou utilizar plantas que são mais tolerantes a períodos mais quentes e também com menor disponibilidade de água no solo. Tá ótimo, então. Muito obrigada, professor, pelas informações. Acho que aí tem várias dicas que podem ser adotadas já, inclusive são protocolos que a gente cada vez mais vai precisar adotar frente a essa possibilidade cada vez mais recorrente de eventos climáticos mais severos, né?
Então, esse tipo de iniciativa, esse tipo de pesquisa traz uma luz importante para esse tipo de orientação. Te agradeço mais uma vez pelo tempo dispensado. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, e tanto eu como a Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Solos, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Solo e o nosso grupo GEPAS, todos nós ficamos à disposição. Tá ótimo, então. Daniel Nunes, conversei com o professor e pesquisador Gustavo Bruneto, da Universidade Federal de Santa Maria, e devolvo para ti aí no estúdio. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. Nós vamos agora ver mais recadinhos da nossa audiência. Aqui no NT Sul você sempre tem o espaço aberto para se pronunciar, para contar sua informação, para até mesmo sugerir uma reportagem, uma entrevista sobre algo que você entenda que seja elucidativo. Então, vamos para a nossa tela ver aqui quem participa com a gente. Nara Machado, podem informar o endereço para a denúncia de maus tratos com animais? Nara, obrigado pela tua participação. Esse é um tema muito importante e recorrentemente a gente tem histórias da natureza em relação à matéria que nós contamos agora há pouco aqui no NT Sul. Então, respondendo a tua pergunta, já está inclusive na telinha aí o e-mail para fazer algum tipo de denúncia. É o sempra@cachoeiradosul.rs.gov.br. É um e-mail. De todo modo, esse é o canal que a Prefeitura divulga para este fim. Se alguém percebe que tem animais em maus tratos, passando por maus tratos, você pode mandar um e-mail. E, num caso de urgência, você também pode acionar o 190, que é o telefone da Brigada Militar, tá bom? Obrigado, Nara, pela tua participação. Naura Correia Bacedoni, o que seria uma academia ao ar livre está assim no bairro Noêmia. O projeto foi abandonado e o terreno se transformou em depósito de lixo, fedor de fezes e xixi e entulhos. Falam em mosquito da dengue, mas ninguém fiscaliza esse local. Dinheiro jogado fora, pois não teve continuidade e não é utilizado para nada. Gostaria que as autoridades públicas tomassem providências sobre este local. Obrigado, Naura, pela tua participação. Acho que até tem mais uma foto que ela manda pra gente aqui. Olha a altura aqui do matagal. Aí tem uns galhos que foram cortados, a gente não sabe se é desse local ou não, mas foram jogados aí. Então, o mosquito da dengue faz a festa aí nesse local. Então é importante que as autoridades se mobilizem. Vamos, inclusive, buscar mais informações. Obrigado, Naura. A Fernanda Silva está mandando aqui o seu recado, a sua opinião, sua homenagem também nesse dia da Síndrome de Down, 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aí a mensagem da Fernanda é: enquanto existir amor, não haverá diferenças. É isso. Obrigado, Fernanda, pela tua participação. Quem mais? Temos aqui mais recadinhos. Temos a Fernanda Silva também dizendo aqui o seguinte: aqui em casa, bairro Fátima, temos sapos de todos os tamanhos e tipos. Esse apareceu esses dias, que eu acho que é o sapo cururu, né? Bem conhecido, a gente tem este animal tanto aqui na região urbana de Cachoeira do Sul, no interior, então nem se fala. Obrigado, Fernanda, pela tua participação. Mais um recadinho aqui ainda, o Paulo César está participando com a gente. Quero agradecer a dentista do posto do bairro Ponche Verde pelo carinho e atenção que ela tem com as pessoas. Obrigado, Paulo, pela tua participação e por esse elogio que você traz para a gente aqui. E com esta mensagem nós fechamos o NT Sul desta sexta-feira, desejando a você um bom final de semana. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, para rever nossas reportagens. Você pode acessar as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook. Convido a você a estar com a gente no fim de semana. Tem edição de fim de semana do NT Sul no domingo às 11 da manhã e a gente volta a se encontrar ao vivo na segunda-feira a partir do meio-dia. Até lá, tchau!